Eu vou me permitir, antes de entrar propriamente nas questões atinentes à segurança pública, uma reflexão mais geral e de fundo, e, digamos, mais radical, que eu deixo para o debate e para a reflexão, que eu acho que é importante. E aí, seguindo as pistas filosóficas do Eudes, vou dizer por quê. Eu acho que a reflexão filosófica é importante quando tem utilidade na luta política, e me parece que essa reflexão é relevante. A ideia de responsabilização, culpabilização, acaba funcionando na nossa sociedade como a imposição de um atavismo, digamos assim, como aquilo que eu chamo uma prisão, um aprisionamento sintático entre um sujeito e um verbo, condenando esse sujeito eternamente à subordinação a esse fazer, a esse fato. Eudes, Luiz Eduardo, alguém fez algo algum dia. Se eu quiser me desapegar, me afastar, me reconstituir, me reinventar como sujeito, como subjetividade, como Eudes disse, falando de si mesmo na terceira pessoa, no passado, com toda a legitimidade, porque é essa a vivência real que a existência nos propicia, nós não podemos fazer isso se há sobre nós esse grilhão nos submetendo à regência soberana daquele ato. É aquele ato que nos constitui como sujeitos, por mais que eu, Luiz Eduardo e outros tenhamos filhos, tenhamos outras práticas, amores e desamores, etc., etc., na vida. Mas aquele ato é que passa a nos constituir, e claro que uma instituição total sanciona, consagra essa vinculação. Eu sou aquele sujeito que naquele dia fez aquilo. A instituição me devolve sempre a esse lugar. E o discurso hipócrita, absolutamente contraditório, diz que essas instituições preparam, estimulam o indivíduo à mudança. Essas instituições, esses mecanismos apenas nos aprisionam no passado, nos condenam à reiteração, à repetição daquela experiência pregressa e impedem que haja qualquer transformação. E isso nos conduz a uma reflexão mais funda a respeito do próprio sujeito. Há uma suposição substancialista, essencialista, quer dizer o seguinte, aquela suposição de que nós somos uma coisa tangível que permanece igual a si mesma ao longo do tempo. Esse tapete, se não houver mudança muito grande, algum alagamento, algo do tipo, isso aqui vai estar mais ou menos da mesma maneira daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Tem a sua substancialidade concreta, que pode ser observada empiricamente. Mas a nossa experiência subjetiva não está ancorada em nenhuma substância, nós não somos coisa alguma, nós somos esse processo dinâmico sempre, de transformação ou de reiteração do mesmo. A reiteração do mesmo não é a inércia dessa coisa, é uma construção que exige energia. Conservar, mantermos-nos como nós supostamente somos, requer um investimento de energia e o pacto com os outros, que normalmente impedem a mudança, nos remetendo de volta sempre àquele lugar. O menino que quer mudar é o atrasado da turma, o dia que chega antes, assim, você está doente, teve algum problema, porque você é o atrasado da turma. Não importa a hora que você chega, né? Essa etiqueta que você está dizendo, o estigma nos devolve a esse lugar. A ideia de que nós podemos vivenciar com mais abertura, com mais riqueza, com mais radicalidade, essa voragem, essa vertigem, esse dinamismo irrestrito, senão pela nossa autopoesia, nossa autoconstrução, nossa autoinvenção, tem muitas implicações. Essa ideia da responsabilização dialoga com a ideia da propriedade. Há um sujeito e há uma coisa, uma relação estável. Os contratos supõem esta responsabilidade e essa permanência do sujeito em si mesmo, para que nós saibamos de quem estamos falando. A nossa carteira de identidade é um exercício permanente de fixação. Tudo bem, nós vivemos esse mundo, essa é a nossa dimensão, mas isso tem muitas implicações que nós naturalizamos, nós podemos começar a desnaturalizar. O sistema de justiça, a ideia de justiça criminal e sua prática, constitui o maior esforço societário
para que essa conservação se imponha, para que a permanência se dê, a despeito dos desejos, dos impulsos criativos, das nossas capacidades de metamorfose, de transformação. É um grande pacto conservador, naturalmente, essencialmente, a ideia de justiça criminal, da punição, da retribuição. Os indivíduos não são tratados na sua individualidade mais radical, aquilo que naquele momento, na sua singularidade, o eu diz era, foi, está sendo, pode ser eu, Zacone, quaisquer de nós. Esse esforço deve ser observado por nós, eu acho, criticamente, mas isso significa que nós passemos a nos relacionar com o sistema de justiça criminal de uma forma crítica, sistemática e mais radical. É claro que eu não estou dizendo que na prática política cotidiana nós devemos ser orientados por uma suposição assim tão radical, porque isso inviabilizaria provavelmente ganhos que são necessários para que se acumulem forças, alianças que se deem e que vão permitindo reformas que são, quem sabe, a forma nossa de reduzir danos diante dessa monstruosidade. Haver questão a cada grupo, para cada movimento social refletir como é que se faz a política com isso. Mas eu, pessoalmente, tenho essa visão. A justiça criminal é essa construção social que funciona para garantir a conservação, a mais retrógrada, reacionária, que substancializa as culpas e essas fixações subjetivas, né? Então, o grande problema nem é o preconceito contra o egresso, claro que isso é terrível, mas está na própria justiça criminal, que produz a possibilidade do egresso. Eu só estou dizendo isso aqui porque esse grupo é muito generoso, é aberto, eu posso usar tanto, senão eu já estaria linchado. Ninguém ouviria mais nada a partir daí. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, diz respeito à ideia da proporcionalidade, que é muito cara à reflexão jurídica. Proporcionalidade está associada à racionalidade e ao próprio princípio de justiça. As penas são proporcionais. Isso é uma imensa falsificação. E é importante que a gente tenha isso claro, porque a proporcionalidade que existe se dá entre as penas. Uma é maior, outra é menor. Você pode dizer que uma é maior, outra é menor, porque a regra e a raça, a medida é a mesma. O tempo, por exemplo, se as condições outras são o cerceamento da liberdade, então o tempo vai fazer a diferença. Então, elas podem ser contabilizadas, calculadas, comparadas a partir desse crivo comum. Mas não existe nenhuma relação entre a natureza de um ato e uma instituição e um mecanismo como o cerceamento da liberdade. Nenhuma relação. Qual é a relação entre o abacaxi e o travesseiro ou o guarda-chuva? Alguém fez algo e, por isso, vai ficar cerceado de sua liberdade. Qual a relação entre essas coisas? Isso foi inventado, pactuado e se naturalizou. E, a partir daí, o fio comparativo entre as penas começou a revelar a sua própria racionalidade, uma em relação à outra. Mas a fonte é arbitrária. A fonte dessa associação é completamente arbitrária. Então, não existe proporcionalidade alguma relativamente ao ato. Existe a proporcionalidade entre as penas, que já são todas elas em si mesmas arbitrárias relativamente ao ato. A ideia de que um ato deve ser objeto de uma resposta com uma certa institucionalidade, com tal punição, aquela punição. É preciso desnaturalizar esse ponto que é crucial para o pensamento hegemônico na justiça criminal. Terceiro ponto, já mais prático, me aproximando das questões relativas à segurança pública. Em 1999, eu, com a ajuda de Julita e de tantos e tantas companheiras, apresentamos a proposta de anistia. Eu usava essa palavra sabendo que ela não é própria, seria mais de um salvo-conduto. A anistia tem outras implicações. A ideia era muito simples, atendia ao apelo daqueles que desejavam sair dos seus envolvimentos com práticas infracionais ou criminais.
havia uma demanda, e há hoje ainda, daqueles que querem sair. Diz assim, o que eu faço? Eu quero sair, por aí não vou a lugar nenhum. Eu estou querendo me afastar disso. Como é que eu faço? Vou me entregar à polícia? Eu sei tudo a respeito da polícia, eu vou ser liquidado e adiante. Eu vou para o sistema penitenciário para sofrer os excedentes de pena impostos às sentenças todas, e eu vou ser esculachado, eu vou desaparecer. Quem vai garantir direitos, e direitos em que contexto? Então, o que eu faço para sair? A ideia que a gente tem, muitas vezes, na classe média, de que é sempre possível fugir, começar a vida na Islândia e tal, é uma fantasia nossa, porque a grande massa não tem ideia da geografia mundial, da pluralidade das línguas e das culturas, e não encontra esses caminhos. Eles não estão dados para todos, como estão para nós. Nós podemos pegar um avião e sabemos que haverá a possibilidade de alguma chave linguística e de algum contato, etc. Isso não se dá. Então, não há saída se não persistir no crime, na vida do crime. É mais um esforço do sistema de justiça criminal associado às polícias para que o sujeito não tenha alternativa, ele acaba a partir de um certo momento. E a ideia de anistia é a seguinte: você oferecer 2 anos, 3 anos de casa, comida, roupa lavada, educação, saúde, treinamento para emprego, ele disse, mas tirando dinheiro de onde? Da prisão. Com o mesmo que você gasta com essas pessoas presas, você pode oferecer condições para essa pessoa em outro lugar, para que ela tenha essa liberdade, sem necessidade de nenhuma denúncia, senão essa pessoa fica marcada para sempre. Não se trata de delatar ninguém, se trata de optar, em havendo essa oportunidade, optar para começar de novo. Mais barato. E com chances de reincidência, eu aposto, menores. Muito menores. É uma nova pactuação que você faz. E, por último, existe muita ideia do discurso da guerra, né? Vimos a guerra, guerra. E a gente fica dizendo, não é guerra, gente, não é assim, guerra. Mas o discurso da guerra se impõe de tal forma que eu achei que era interessante usá-lo da seguinte forma. Tá bom, se trata de guerra, não se trata de segurança pública, tá certo? Guerra você enfrenta com pactuação, com a promoção das condições para a paz. Então, é possível uma abordagem heterodoxa. Se nós estamos numa guerra, vamos fazer a paz. Como é que se faz a paz? Ou você mata todos os inimigos, não sendo o caso, são cidadãos, mesmo que não fossem cidadãos brasileiros, nós podemos pactuar um novo começo. É uma ideia também interessante, se é para usar a ideia da guerra, extraiamos da ideia da guerra também as suas virtudes. A questão da segurança, agora, bem objetivamente, o Ministério Público tem um papel fundamental nessa história. Nós vivemos, todo mundo sabe disso, não me permito repetir, um drama tremendo. São 58 mil homicídios dolosos por ano no Brasil. Enfim, estratosférico, uma situação terrível. Os dados são precários, todos eles, mas são os disponíveis. Há 8% de investigação bem-sucedida a respeito desses homicídios dolosos. Portanto, 92% dos crimes mais graves perpetrados no Brasil não são sequer investigados. 92%. Daí não se extrai, entretanto, a conclusão de que nós sejamos o país da impunidade. Longe disso, nós temos a 4ª população penitenciária do mundo, segundo alguns, a 3ª, e, sobretudo, a que mais cresce desde 2002. Nós tínhamos 232 mil presos em 2002 e nós temos, extraoficialmente, mais de 700 mil, ainda que oficialmente sejam 640 mil. O ex-ministro da Justiça disse que não era necessária pesquisa, não eram necessárias pesquisas, mas armas. Chega de pesquisas, vamos às armas. Ele sabe tudo, mas ele não era capaz de informar nem o número dos presos no Brasil. Porque esses dados 640 tem 3 anos já, 2 anos e meio, 3 anos. Portanto, nós não somos o país da impunidade. Quem é que nós estamos prendendo e como? Não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário, e o Tiago fez esse trabalho importante. Há algumas pesquisas relevantes que têm sido feitas em várias partes do país. O Zacconi fez trabalhos tão importantes que nos ajudam a compreender todo esse processo, e acaba sendo muito simples. 40% voltaram a ser 40%, os que estão em prisão provisória, nós sabemos disso. Nós sabemos que a grande maioria são negros,
pobres, jovens, baixa escolaridade, etc., esse perfil, que nós conhecemos. 12% estão lá cumprindo pena por homicídio doloso, 12%, e 28% atualmente por infrações ou transgressões relativas à lei de drogas. Esse é o ponto, e é o subgrupo que mais cresce. Então, a população carcerária que mais cresce no mundo, com mais velocidade, e esse subgrupo é o mais dinâmico, em termos negativos, perverso, seu crescimento. Por que acontece isso? Há vários fatores, mas vou chamar a atenção de dois que são muito óbvios e muito importantes. Estão diante de nós, mas não são objeto de debate público. Existe um casamento perverso entre a lei de drogas, essa aberração absolutamente hipócrita e irracional, e o modelo policial, produzindo esse resultado, queiramos ou não, independentemente da boa vontade ou da má vontade dos dirigentes, das polícias, etc., salvo exceções. Como é que isso acontece? Muito simples. A polícia militar é a mais numerosa, que está presente nas ruas do Brasil todo, 24 horas por dia. Ela é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da Constituição. Esse é o nosso modelo policial. No entanto, ela é instada a produzir pelas autoridades políticas, chefes políticos, executivos, população, mídia, etc., grande cobrança. Normalmente, a PM entende produção como aprisionamento, encarceramento, e apreensão de drogas e armas, mas isso é subsidiário. A sua produtividade está medida pela sua capacidade de encarcerar. Se ela não pode investigar e é instada, pressionada a prender, ela só pode prender em flagrante. Por isso, 85% das prisões se dão em flagrante. Não é possível que o Brasil não se espante com isso, sem investigação. E aí, claro, que o racismo estrutural brasileiro, que as desigualdades mais profundas, a Mônica chamava a atenção para o racismo, que é absolutamente crucial no Brasil, é claro que isso se reproduz, se realimenta. É claro que 90% dos programas são ilegais. Sim, mas eu não vou nem discutir, evidente, mas eu não vou nem discutir isso. Tá, na 15. Tá, obrigado. Então, você tem 85% de acordo com os estados e prisões em flagrante. Qual é, o que significa isso? A prisão em flagrante só pode se dar quando essa infração se apresentar, se oferecer aos 5 sentidos, tudo a visão, a audição, etc. São aqueles ostensivos, são os visíveis, os perceptíveis. Qual é a lei que oferece aí um repasto farto, luxuoso, para o exercício desse encarceramento voraz? A lei de drogas. E como mostrou Zacconi, não é a lei de drogas aplicada em qualquer lugar, né? Ele mostrou como é que essa distribuição é absolutamente desigual na geografia da cidade, não por razões criminológicas quaisquer. É muito óbvio. Se a polícia militar só pode prender em flagrante, vai dar uma batida num condomínio da Barra, que é o exemplo estudado pelo Zacconi, você precisa do mandado. Ali é uma propriedade privada, etc. Mas como é que você vai pedir mandado se você não investiga? Nem tem essa prática, nem essa cultura corporativa e nem tem a base judicial para isso. Portanto, você não pode atuar ali. Não deseja nem pensa nessa hipótese por conta do nosso racismo estrutural onipresente, das desigualdades, mas mesmo que desejasse, não o faria. Você vai nos territórios vulneráveis, casa da sogra, como se dizia no meu tempo, na minha juventude, casa da sogra, casa de ninguém, porque as casas não são respeitadas, os domicílios são invadidos com o pé na porta, né? É evidente. E quantas vezes o juiz provê um mandado sem endereço especificado? Isso não é incomum, né? Criminalizando toda uma área, todo um território, e facultando a polícia militar, ou eventualmente a polícia civil, a invasão do domicílio. Ali é possível jogar essa rede e capturar o varejista. Nós não estamos falando o traficante, essa figura mítica, que aparece por vezes nas manchetes policiais, fortemente armados, nós estamos falando dos varejistas, que são esses passíveis de apreensão, de captura pelo flagrante. Não há nenhuma investigação sobre lavagem de dinheiro, sobre quaisquer armações internacionais, absolutamente nada disso. Que são aqueles que estão fazendo o seu ganho.
estão ganhando aí a sua férias diária, e por isso eles não apresentam ligações com organização criminosa, não estavam armados quando foram presos e não agiram com violência. E vão para o regime fechado durante 4, 5 anos. Como a Alep não é aplicada no Brasil, nós sabemos, então, que, frequentemente, dependendo dos espaços, essas pessoas vão estar sob a regência de facções criminosas, muitas vezes sofrendo imposições de lealdade subsequentes. Isso pode armar uma mina explosiva para a sociedade futuramente, além de destruir essas vidas e condená-las a uma trajetória profissional criminal. Evidente, por todas as razões, as subjetivas e as objetivas. Então, isso é de uma irracionalidade, é de uma perversão monstruosa, reproduz as desigualdades e, além de tudo, é irracional mesmo do ponto de vista liberal, do ponto de vista mais conservador. Um ponto importante, a Lei 11.232, esqueci o sobrenome da lei, a Lei de Drogas de 2006. Oi? 11.343, supostamente teria flexibilizado a visão relativa às drogas, na medida em que retirava aquelas indicações precisas que determinavam e distinguiam o tráfico e o consumo, liberando, portanto, de alguma maneira, o consumo continuava sendo uma prática criminosa, mas para outras penalidades mais light, etc. Ocorre que, como nós sabemos, isso fica a critério da autoridade policial e, sobretudo, judicial. E o magistrado, diante dos enunciados das narrativas, responde aplicando, de novo, o racismo estrutural brasileiro e as desigualdades profundas de classe. Porque a conversa frequente é a seguinte: não, eu estou com uma quantidade maior de maconha, meritíssimo, excelência, porque eu detesto os criminosos, eu detesto me misturar com essa gente. Mas eu sou, coitado de mim, viciado, então eu compro em grandes quantidades para reduzir o número das visitas a esses antros. Um rapaz negro da mesma idade, pobre, que dissesse isso a um juiz, e ainda ia levar uma reprimenda, talvez um desacato, para se somar ao próprio crime. O juiz ia achar que era uma ironia, isso não é sequer admissível. O fato é que as decisões se dão de acordo com a cor da pele, de acordo com a classe social. Isso é evidente, está se dando, está se reproduzindo, e as pesquisas estão constatando, e nós continuamos convivendo com isso, convivendo com o genocídio de jovens negros e pobres nas periferias, nas favelas do Brasil, com a brutalidade policial sem paralelo, policial letal, né? Esse número, curiosamente, 11.343, não. Bom, esse número é exatamente o número das mortes provocadas por ações policiais no Rio de Janeiro de 2003 a 2005, e 2015, inclusive. Eu achei esse número curioso, porque era exatamente o número da lei. Não quer dizer nada isso, mas uma curiosidade. Nós tivemos no Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2015, mais de 11.000 mortes provocadas por ações policiais. E aí, qual o papel do MP? Na omissão, na cumplicidade, né? Na bênção a essas práticas. Quantos casos são efetivamente investigados, eles são rapidamente encerrados, e nós sabemos que a justiça consagra essa cumplicidade do MP, que supostamente, nós sabemos disso, seria o controlador externo das atividades policiais. Nós não temos em absoluto essa prática. Então, o Ministério Público, como instituição, salvo as exceções honrosas e os esforços localizados, tópicos, mais individualizados, nós temos, de fato, uma cumplicidade institucional, seja da Justiça, seja do Ministério Público. Esse é o nosso quadro. Portanto, isso impõe que a gente reveja radicalmente o modelo policial, um debate de décadas que não avança, porque é muito difícil em função de razões políticas diversas. A massa policial deseja mudanças
que não são vocalizadas, porque os representantes das instituições policiais, sobretudo da Polícia Militar, são seus comandantes, por razões óbvias, os quais não representam a instituição, mas o governo que lhes confere essa posição e que, portanto, impedem qualquer possibilidade de vocalização de demandas legítimas, etc. Então, nós vivemos um círculo vicioso, a população reagindo diante da violência, clamando por vingança, por leis mais severas, os políticos demagogos atendem a esse apelo desesperado, que é absolutamente equivocado, mas compreensível, desesperado da população. Os demagogos respondem com mais penas e mais criminalização. Nós não tocamos nas questões institucionais e não mudamos a lei de drogas, que passou a ser, eu sempre considerei absolutamente crucial, mas passou a ser decisivo. Não há possibilidade da gente avançar numa reflexão crítica a respeito das instituições policiais, dessa institucionalidade, se a gente não discutir profundamente a lei de drogas. Eu acho que a gente tem de caminhar para a legalização das drogas, a gente tem de caminhar para uma mudança muito profunda das estruturas policiais, daquilo que eu chamo de arquitetura institucional da segurança pública. Esse é um debate importante, mas é claro que esse debate não esgota a complexidade do nosso problema, porque nós temos a autorização tácita ou explícita por parte da sociedade dessa brutalidade, né? E isso tem a ver, ou expressa diretamente, a nossa estrutura de classes e o racismo estrutural de novo. São diversos problemas de ângulo distintos. Politicamente, a gente não vai enfrentar todos no mesmo processo. Isso torna absolutamente inviável qualquer passo. É preciso distinguir os pontos e promover coalizões viáveis, capazes de permitir alguns avanços para que eles, numa rede, se articulem e promovam transformações mais profundas. Muito obrigado a vocês pela atenção.